e para o mundo também, já que a internet nos permite esse tipo de abertura. Vamos fazer um programa com assuntos variados, política, esportes, música e os causos aqui, o nosso Nestor Leme, do meu lado, e o Kiko Oliveira, também participando desse programa piloto hoje. Nestor, conta um pouco pra gente sobre o que você vai contar nos seus programas aqui, qual vai ser o segmento que você vai falar. Na verdade, a opinião nossa é contar a história de Serra Negra, que é a história que muita gente não liga, porque dizem que o passado é passado, mas não é, porque sem história nenhum de nós existiríamos. O que eu quero fazer é resgatar essa história, para levar para as crianças, para que as crianças não percam essa linha do tempo, do fundador, das pessoas que precederam, que sucederam e que foram fazendo a história da cidade de Serra Negra, que hoje em dia anda esquecida por causa da política da cidade, que a cultura morreu, que ninguém liga para essas coisas. Então a nossa intenção é resgatar a história da cidade e do nosso povo. Certo. E você atuou durante muito tempo na mídia impressa, né? Eu lembro que a gente convivia bastante lá diariamente nas redações. Queria que você falasse um pouco sobre os artigos que você escrevia nos jornais Cidade, no Nova Visão. Aí, como diz o neto da televisão, é com uma baita tristeza que eu digo que só tem um jornal aqui em Serra Negra e que esse jornal está vinculado à situação política e que não publica nada daquilo que o povo quer, que seriam os artigos do Dilon Souza Leme, meu irmão, do Nestor Leme, do Renan Cordeiro, da Guida Gerosa, que são coisas ligadas à cidade de Serra Negra. E não coisas que não interessam a ninguém, que é puxa-saquismo político, que é para agradar, então, sabe? Então a gente ficou numa tristeza medonha. Porque eu escrevi quase 380 causas, acho que para o Jornal Cidade, e somado mais os 16 que foram para o Nova Visão, que a gente também estava junto, faltaram 4 para completar 400 causos, que eu fui publicar no Serra Negrense, que está circulando também, mas a ideia da gente era que tivesse um jornal que pudesse transmitir aquelas coisas que o povo quer escutar, e não aquilo que enfiam na cabeça do povo. Então, infelizmente, a mídia impressa hoje em dia, eu posso falar por causa própria, ela ficou um pouco limitada devido à internet, tudo, a interatividade, e fazer jornal em cidade pequena é difícil, então por isso mesmo que eu desisti e estou nessa empreitada nova, que aliás eu queria falar isso com um dos que começaram aqui, o Kiko Oliveira. Primeiro eu queria agradecer o convite para esse desafio aqui, falar ao vivo aqui para vocês, que fiquei muito lisonjeado em receber esse convite, pela crença, pela credibilidade que eu acho que eu conquistei nesse tempo todo trabalhando pela imprensa. Queria dar a palavra para o Kiko aí começar. Com certeza, Roger. Nós convidamos a sua pessoa para nos auxiliar aqui na Infinity TV exatamente pelo seu histórico de trabalho na mídia impressa. Começou lá no jornal Cidade, diagramando. Hoje estou sabendo que você está, mais um pouco, está recebendo o seu registro de MTB de jornalismo. Então, e pela sua experiência, pelas suas matérias que você já vinha fazendo ultimamente, é que nós achamos, olha, vamos trazer uma pessoa nova, que não esteja vinculada a grupo nenhum, exatamente para que a gente possa mostrar um noticiário, um debate, uma opinião sem vínculo, uma coisa totalmente independente, ou melhor, sem rabo preso. Isso é importante, porque se tratando de imprensa hoje em dia é muito difícil ter uma imprensa unilateral, né? Hoje em dia, geralmente, os veículos estão vinculados a grupos políticos. Enfim, eu como de costume, assim, trabalhei em lugares que tinha vínculos políticos, mas eu, como jornalista, no exercício da minha função, eu sempre tentei fazer o melhor possível para ser, sabe, multilateral e atender a todos os lados. Será que a nossa voz da consciência aí consegue falar alguma coisa aí? Queria também um alôzinho dele, que é o Chicão aí, tá nessa empreitada junto. Seria importante ele falar alguma coisa agora pra gente aqui. Boa tarde, Roger, boa tarde ao Nestor, boa tarde ao Kiko e aos internautas que estão acompanhando nosso
primeiro programa, podemos colocar assim, da infinitytv.com.br. É uma satisfação grande poder falar para Serra Negra novamente. Eu que trabalhei aí um bom tempo na Onda Verde FM, onde fazia programa de esporte. E é importante também essa minha participação aqui nos bastidores, para o pessoal não se assustar muito no vídeo, né? Então guarda aquela imagem minha aí do rádio, e vamos fazer aí um programa esportivo, vamos debater bastante a política de Serra Negra, de toda a região do Circuito das Águas. E, Roger, né, você sabe, é um projeto inovador, nós estamos engatinhando, estamos buscando melhorar a cada dia, e sem dúvida nenhuma, com a ajuda de toda a população de Serra Negra e também das pessoas aí do Circuito das Águas, vamos fazer um programa realmente, uma TV diferente, uma coisa inovadora, para quem sabe aí podermos, né, num futuro próximo, ter o nosso canal de TV aqui na cidade de Serra Negra. Ótimo. O nosso programa vai ser pautado pelas notícias em geral, opinião de várias pessoas que vão comparecer aqui, falar também sobre música, que é uma das minhas praias, que vocês sabem, e afins. Nossa pauta vai ser feita pelo dia a dia, de forma direta, linguagem fácil, nada de arcaísmo e rabo preso. Aqui vai ser pau no gato, literalmente. Então vamos continuar aqui. Eu queria que o Nestor contasse mais um pouco aí da trajetória dele como colunista, articulista. E o legal é que, assim, na época que eu lia, que eu sempre editei os seus arquivos, tudo lá no jornal, era de várias situações que você falava, desde política até causas assim mais de bairro mesmo. Você vai continuar seguindo nessa linha? Tem uma diferença entre o escrito e o falado agora em vídeo? O que é mais fácil para você? Na verdade, está uma diferença espantosa entre o falado e o escrito, porque o falar é muito mais difícil do que escrever. Primeiro, a imagem da gente está ali na televisão, todo mundo está vendo a gente falando, e eu sei que a minha dicção não é boa para um programa de televisão, e a gente vai se esforçar. Mas mais bonito você ficou, viu, Nestor? Isso tem certeza. Eu estou vendo, estou vendo. Está vendo que está bonito. Então, a linha que a gente vai seguir é a mesma, porque a gente sempre foi assim, independente de quem foi, era o prefeito, independente de quem mandava, o que estava errado, e tinha que ser lembrado daquilo que estava errado. E quanto ao negócio de contar causos, segundo o meu irmão Ramon, artista plástico de Teresópolis, ele dizia que eu devia pegar mais aos casos do que aos causos. Porque os causos têm mais finalidade, têm mais conteúdo. E eu, na verdade, eu não era, nem pensava em passar por essa carreira que depois acabou acontecendo, pelo seguinte motivo. Eu sempre trabalhei com refrigerantes, fui chefe de produção de uma fábrica de refrigerantes, e quando essa fábrica foi em Monte Alegre, instalou-se em Monte Alegre, eu comecei a escrever para o jornal Folha de Montalegrense, contando causos. E era estranho, porque eu contava as causas de Monte Alegre e eu não morava em Monte Alegre. E isso chegou aos ouvidos do senhor Eduardo Feld, que na época era um dos diretores do Jornal Cidade de Serra Negra. Fundador, inclusive. E ele, como era meu companheiro de cerveja no bairro do Pescuma, me convidou a passar aquilo para o papel. Opa, o Jabá aqui, manda a conta para o Pescuma lá, hein? Aí ele me convidou a pôr aquilo no papel. Eu calculei que não ia dar nada, porque eu achei que eu não sabia escrever nada, entendeu? Mas de repente eu surpreendia eu mesmo, que eu sabia escrever. Parecia que não, mas eu sabia. E comecei a escrever, e quando eu percebi, aquilo que eu escrevia chegou a todas as camadas da sociedade. Pessoas idosas, molecada, todo mundo gostava de ver as abobrinhas que eu escrevia. Sabe por quê? Porque todas elas tinham um sentido engraçado no fim, acabava de uma maneira engraçada. E todo mundo gosta do que é engraçado nesse mundo. Dar risada é o sentido das pessoas, né? Ninguém gosta de sofrer, tu não gosta das coisas engraçadas. E eu tenho uma tristeza medonha disso aí ter acabado, de eu não poder ter que continuar aquilo que eu queria fazer. E que o único jornal que poderia continuar com isso, acha que eu e o meu irmão já éramos, mas não, entende? O que acontece é que eles poderiam vender mais jornais se publicassem os nossos artigos, mas eles não querem. Cara, Nestor, o que eu conheço de pessoas que compravam e que compram, quando a coluna sua e do seu irmão, principalmente a do seu irmão também, que relata através de fotos, mas os seus casos, eu sei de pessoas que têm coleção completa dos seus casos. Agora, conta uma história aqui para mim. É verdade que cada caso seu tem um fundinho de verdade? Tem pessoas verídicas por trás dessa história?
Na verdade, todos eles têm fundo de verdade. Porque são casos contados em bares que realmente aconteceram. Eu criava um clima assim, aumentava, inclusive, porque disse que eu não inventava, eu aumentava, entendeu? Eu aumentava por quê? Porque eu tinha que encher um espaço no jornal. E se eu fosse contar que nem uma piadinha assim de acabar, então não tinha graça. Então eu tinha que montar aquela história para ocupasse aquele espaço no jornal. Então todas as histórias são verdadeiras e existem muito mais delas a ser contadas. E existem muitas delas que não podem ser contadas, porque as pessoas estão vivas e que não vão gostar de ver os seus nomes na história, né? Essas a gente conta nas rodinhas de amigo e todo mundo racha da risada, que nem uma que eu acabei de contar antes de começar a nossa transmissão aqui, que eu não posso contar, mas está correndo em cidade já. É importante você falar sobre esse negócio das pessoas fazerem coleção dos artigos do Nestor, do Odilon, porque era engraçado. Diversas vezes a diretoria de jornais que eu trabalhei já fizeram pesquisas para saber qual que era o assunto que mais vendia jornal, que mais as pessoas liam, porque eu não sei o costume de vocês. Eu pego um jornal na mão, eu vou pela seção que mais me interessa, no caso esportes, música, cultura, enfim. E disparado o Nestor e o Odilon eram o que as pessoas mais falavam assim, não, a gente compra o jornal, a primeira coisa que a gente lê é o artigo deles. Porque rememora muito a infância, a adolescência de muita gente envolvida nas histórias. Isso que é importante. E é engraçado porque o jornal, o único jornal que sobrou aqui é famoso por ser o mais antigo, né? E como assim não aceitar os veteranos da imprensa serraneira? É um jornal que fala que é centenário e por ser centenário tem uma história e vai contra exatamente a história, porque Odilon e Nestor é a história da nossa cidade, é a história da nossa região, né, Nestor? Então, quer dizer, é um negócio estranho, realmente não dá para entender esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Mas, em todo caso, vamos lá, né? O pensamento acho que continua centenário também. Bom, vamos falar um pouco das notícias aqui da semana que passou, Kiko? Vamos lá. Eu acho que é importante o que pautou a semana aqui na imprensa da região foi a história do falso médico aqui em Serra Negra, que teve abordagens diferentes aqui no Tribuna das Águas, né? E no jornal aqui da cidade. E aqui diz que ele atuou em Águas e Monte Sião. O médico está sendo acusado de falsidade ideológica, uso de documentos falsos e exercício ilegal da medicina. Na tua opinião, o que se deve assim, a essa confusão? Será que foi falta de pesquisa, falta de competência dos órgãos que contrataram ele em fazer uma pesquisa mais apurada para saber se ele era médico de verdade ou ele deu um drible mesmo em todo mundo aí, usando documentos falsos? Eu acho que, nesse caso, nós somos do interior. E ainda vale muito a boa-fé, nós acreditamos nas pessoas. Então, quem somos nós para julgarmos alguém por ter contratado ou não? Nós sabemos que a primeira coisa, o correto seria, para se admitir uma pessoa, ainda mais um profissional da área médica, né? Primeiro requisito seria passar pelo departamento pessoal, para que ali ele justifique a sua documentação, apresente seus dados, o próprio RH do departamento faça a sua pesquisa, mas pelo que nós vimos isso não foi feito, né? Então, aquela história, eu não gostaria de condenar, de recriminar a administração do hospital, mas no mínimo o que houve foi uma certa infantilidade nesse caso, na minha opinião. Na verdade, não pode tomar, tem que tomar mais cuidado, né? São vidas humanas, você não pode brincar com uma coisa séria dessa. Saúde, educação, que eu acho que é a pedra fundamental de qualquer pessoa, assim, tinha que tomar um cuidado maior. Mas é isso aí. O que eu acho interessante nesse fato do falso médico aí, como que a imprensa da região e a imprensa local abordou. Exatamente, era isso que eu ia falar. Na Tribuna das Águas aqui, o Jornal de Águas de Lindóia, da nossa cidade vizinha, deu uma chamada de capa. Inclusive com foto. Com foto dele, enquanto no Jornal da Cidade aqui deu uma abordagem muito pequenininha, sabe, só para informar mesmo. E foi aqui, né? Fazer o politicamente correto, né? Cumprir o dever ali, se possível, que nem aquele tempo do programa do Jô Soares,
não estou aqui. Como diria o jornalista Bahia Filho, mais uma vez ficar em cima do muro. Exatamente. Mestre Bahia Filho, inclusive, eu queria dedicar esse primeiro programa para ele, que eu acho que eu aprendi Bem lembrado, 80% do que eu sei com o grande Bahia Filho. O Bahia realmente é um verdadeiro mestre. E você sabe que ele está para nos fazer uma visita, tá? Fizemos a ele um convite, quem sabe teremos surpresa aí, vamos ver. Fico feliz. E é isso aí. Bom, vamos falar mais um pouco das notícias aqui. Saiu uma notícia interessante aqui, ó. Prefeitos do Circuito das Águas Paulistas apresentam um trem turístico para o Ministério dos Transportes. Porque eu estou vendo aqui na foto, tem o prefeito de Lindóia, o prefeito de Águas, o Paulo Miota de Amparo, que eles levaram lá para o Ministério dos Transportes para apresentar o projeto desse trem turístico paulista. Você sabe alguma coisa, mais informações sobre isso, Kiko? Esse é um projeto antigo da nossa região, né? Apesar de ser bem ambicioso, né? Porque o pessoal quer que o trem que chega até Jaguariúna chegue até o Circuito das Águas. Eu acho um projeto meio audacioso demais em termos de... Se nós conseguimos, na minha opinião, que seja asfaltada, no caso, falando de Serra Negra, a SP-105 que liga Serra Negra e Itapira, com certeza nós já vamos dar um passo bem grande por conta do turismo. Isso de fato existe aí, parece que é uma assinatura de projeto, uma assinatura de ideias, ainda não é uma coisa concreta. Então, os prefeitos estão manifestando a sua intenção e vão levar isso a Brasília. Se isso de fato vai acontecer, é outra história. Eu particularmente não acredito. Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? E outras prioridades, eu acho, em relação a isso. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto também, porque na época que tiraram o trem da Mojana, que chegaram de Serra Negra, houveram pessoas que já pensaram no futuro, no hoje, e propuseram uma reunião de prefeitos para que não fosse tirado o ramal, pelo menos, de Amparo a Serra Negra. Esse foi chamado de loucos, de inventar história, entendeu? Não pensaram que tudo que é preservação, preservação do passado e da história, um dia vai ter serventia. Aqui em Serra Negra, infelizmente, enquanto na cidade de Monte Alegre do Sul, Amparo, Socorro, Itapira, Mojumirim, as estações ferroviárias foram transformadas em centros culturais, onde as pessoas se reúnem. Aqui a primeira coisa que fizeram foi meter o martelo em tudo e derrubar tudo, a troco de nada, para construir aquilo que está lá, com aquele portal ridículo que leva nada a lugar nenhum e que foi entregue a terceiros em pagamento de precatórios. Mataram a história do trem de Serra Negra. Eu fiz um levantamento fotográfico do trajeto do trem e pus música naquilo. Todos que assistem aquilo assistem com lágrimas nos olhos, de ver as estações abandonadas, de tudo largado. Enquanto outros lugares preservam, aqui destruíram tudo. A estação de Brumado já não existe mais. Já foi destruída completamente. Existe só o imóvel, o prédio está lá ainda, né? Não, o prédio não existe mais. Derrubaram o prédio também? Infelizmente, eu acho que essa ideia que tem chegará até Amparo, porque Amparo preservou. Até Serra Negra eu acho impossível. Aqui a história do trem acabou. É uma pena, né? Porque assim morre também um pouco do passado e eu acho que muita gente fazia uso, né? Eu não tenho muita propriedade para falar isso, porque eu moro há 14 anos aqui. Eu sou contemporâneo do trenzinho. Existia isso, né? Bom, vamos dar sequência. Kiko, fala um pouco mais da programação, o que vai ter na Infinity TV, as ideias, o que a gente pretende aprofundar mais, quais os assuntos, qual a intenção real dessa web TV, que na verdade é uma tendência hoje. É uma tendência de notícia, é a notícia mais rápida que pode existir. Você vê, nós estamos aqui para o mundo agora, de um estúdio em Serra Negra, então, de fato, isso quando que nós íamos imaginar isso há 20 anos atrás, né? Eu, como um dos fundadores, dos precursores, do precursor da internet em Serra Negra, porque eu trouxe o primeiro provedor de internet, muitas pessoas não sei se sabem, fui eu que implantei lá atrás a antiga Wayout, depois nós passamos a chamar de Serra Negra PSI, que era provedor de serviços de internet,
Então, trabalhei com... Antes de nós termos o provedor, nós tivemos que quase que trabalhar a cultura das pessoas, porque você imagina você falar para a pessoa, olha, você pode entrar no computador, ali você vai ter acesso a notícias, você vai acompanhar tudo instantaneamente, você vai ter comunicação instantânea com o mundo. As pessoas ficavam meio assim, né? E aí nós não tínhamos, era tudo na base da linha de escada, nós tínhamos algumas linhas telefônicas e dava ocupado, ou seja, eu costumo dizer que nesses projetos, né, de internet, que eu gosto exatamente do desafio, eu sei que é o nosso caso aqui do Nestor, seu também, porque o que nos agrada, o que nos revigora é exatamente a questão do desafio, né, do algo novo, do algo diferente, porque a mesmice todo mundo já fez, né? Então, eu costumo dizer, até costumo brincar, porque às vezes, em alguns aspectos, nesse negócio de pioneirismo, eu costumo brincar que eu sou o piotário, certo? Que é a mistura de pioneiro com otário, né? Mas você tem as ideias, é o primeiro a se ferrar com... Exatamente. Uma delas não der certo, foi boicotada, né, também. Exatamente. Muitas vezes eu enfrentei como é que se diz, a resistência das pessoas, do coronelismo, que não entendiam muito dessa história, e depois a gente vai vendo que a coisa vai pegando. Hoje está aí a internet de Serra Negra, é uma realidade, é difícil você ver uma residência que não tenha, por isso que a nossa audiência, ela só pelo simples fato, nós fizemos um vídeo aqui com o Lauro, há coisa de quase nem 2 semanas, há 10 dias atrás. Esse vídeo continua repercutindo até hoje nos blogs da vida, né? Então, quer dizer, realmente a internet veio para ficar. E nesse aspecto, o que me agrada é exatamente isso, essa ideia de você ser o primeiro, de você estar fazendo algo diferente, e quem sabe deixar alguma coisa para aquilo que o Nestor está falando agora há pouco da história. Não deixa de ser um pouco da história, né? Que nós vamos estar aqui implantando, né? Tudo que é pioneiro fica para a história. Exatamente. É a mesma coisa no jornal impresso, não sei se vocês lembram, Nova Visão foi o primeiro jornal totalmente colorido aqui da região. Exatamente. Por forças maiores. Eu tive o prazer de participar. Forças maiores, infelizmente a gente não pôde se manter, mas isso já é outra história que a gente qualquer dia comenta. Não, a história não vai faltar, e a ideia é exatamente essa. Apesar de sermos um novo canal de comunicação via internet, por enquanto, quem sabe a gente chega na TV aberta, porque os nossos equipamentos já gravam em alta definição, então nós já estamos com a mídia gravada para qualquer estilo de mídia, né? Até HD. Mas esse eu estava falando do propósito da gente conseguir atingir essa coisa nova que nós estamos implantando aqui, né? Nova e abrangente. Abrangente, exatamente. Até em Serra Negra hoje a gente sabe que tem diversos blogs aí, tem um mais famoso, que é o do Lauro. Com certeza. Eu queria mandar um abraço para você, Lauro Correia, que a gente se encontrou apenas uma vez, mas a gente já faz bastante contato por e-mail, essas coisas, trocando ideias. E a última sensação do blog do Lauro são as famosas enquetes, né? Uhum. E ele, como sempre, fazendo polêmica aí, desde a época de jornal, tudo. É o veículo que hoje tem mais acessibilidade, isso a gente não pode negar, com várias visitas ao dia. Só que, em relação a essas enquetes, qual a tua opinião sobre isso, Kiko? Eu acho que é uma ferramenta válida, porque de certa forma ele movimenta os internautas da cidade, né, que ficam discutindo sobre aquele tema que está sendo votado no momento, né, mas como valor científico, eu acho que a enquete deixa muito a desejar. Ela pode dar uma ideia, um perfil, uma amostragem, mas ela deixa muito... Mesmo porque a gente sabe que a internet tem muita coisa boa, mas também ela cria muitas manobras de fazer coisas ruins através dela. E a gente sabe que existem diversos programas que burlam esse tipo de enquete.
Inclusive é uma pauta que a gente poderia abordar aí para os próximos programas. Né? Falar podia até mostrar agora, não sei se é possível você entrar aí, Roger. Você consegue fazer o link aí, Chicão? Só um minutinho. É só você digitar aí no... Aqui. Tem uma enquete rodando agora que está causando uma repercussão muito grande. Uma polêmica muito grande. Votos até o momento aqui nessa enquete são 2.531 votos. 2.531 votos. Eu estou até brincando que... Daqui a pouco passa exatamente. Exatamente. O programa não está rodando, viu, Roger? Oi? O programa aí não está rodando. Você tem que iniciar ali no programa. Isso. Só um minutinho. Iniciar. Enquete sua aqui. A enquete fala sobre... o TriCaster? TriCaster, isso. VGA aqui, né? Isso, Apareceu aí, Chicão? Agora apareceu. Agora apareceu, já estou vendo lá atrás. Agora pode abrir o blog. Vocês estão vendo que interessante esse recurso aí. Ele está navegando no notebook e nós estamos comentando o resultado da enquete ali atrás. Aí já está no ar agora a enquete. Então, como vocês podem ver aqui... vamos votar ali. Em quem você vota, Roger Lemos? Em quem você vota, Roger Lemos? Está ali a grande pergunta. A nossa voz do além está perguntando ali. Hoje em Serra Negra, você não votaria em quais desses nomes? Vamos ver. Antônio Fioravante... Tonhão do Valentim. O famoso Tonhão do Valentim. No caso aqui nós vamos fazer uma simulação para a gente não mostrar pretensão lado nenhum, nós vamos votar em todos. Isso. Só para mostrar o que está acontecendo. Antônio Frank, que é o nosso atual prefeito Bimbo. Edson Marquezine, que é o mais especulado aí ultimamente. Exatamente. Elia Jorge, ex-prefeito. Isso. Você está votando, né, Roger? Então, mas qual que eu voto? Não, pode votar em todos, porque você vê que a pergunta ali, o que diz a pergunta mesmo? Em qual não votaria. Quer dizer, eu posso não votar em vários, correto? Então, no caso, nós não vamos votar em todos para não mostrar... Isso. Eu não voto em ninguém. Ainda mais, seria interessante você falar os nomes ali. Vai lá. Pareno Elia Jorge, que é ex-prefeito. Elmir Chedi também foi ex-prefeito. Foi ex-prefeito. Não é da minha época aqui. Na portaria não foi ex-prefeito. Jesus Chedid. Esse é o Nestor Leme. Milton Dalari, que sempre configura aí nas eleições para deputado, né? Aqui o Nestor já está dando as opiniões dele com relação. Vamos lá. Paulo Staquete, o ex-prefeito. O ex-prefeito Paulo Staquete. Sidney Ferrares, candidato. Isso. Nas últimas eleições. Isso. Vice-prefeito. Sinésio Beguini, também ex-prefeito. Então agora vamos votar. A gente vai votar em todos, porque assim, eu não tenho opinião formada, para falar a verdade, de nenhum. Então eu não vou falar em quem eu não votaria, porque eu preciso conhecer um pouco mais da história de cada um. Exatamente. Então a gente vai votar em todos aqui. Isso. Votar. E ali nós temos o resultado da enquete. Quantos votantes ao todo ali? Dá para falar? 2.534 votantes. Então, são 2.534 votantes. Restando 2 dias para votar. Para encerramento da enquete, né? E quem configura aqui na liderança, com exatamente 980 votos, num total de 38%, é o Edson Marquezine. Exato. E eu estava acompanhando isso no final de semana, e eu via exatamente isso, que às vezes o Edson estava à frente, às vezes estava à frente o Bimbo, às vezes estava à frente bom, a disputa estava boa entre o Sinésio, uma época, também num certo momento tá. Mas é isso que eu queria, eu não quero debater em si o resultado da enquete, porque eu acho que isso aí não reflete a realidade, certo? De forma nenhuma, mesmo porque uma coisa, como disse, sem embasamento científico nenhum, estatisticamente isso não dá para você fazer nada. O que eu quero dizer é que é o seguinte, é que as enquetes, hoje em dia existem programas na internet que burlam exatamente a votação. Então, uma mesma pessoa consegue votar várias vezes. Então, com a reboca pequena aí, que muitos contrataram pessoas para ficarem votando, tal. Não precisa ir em lan house, que nem muitos acham. Vai lá, contrata uma molecada. Não precisa. Hoje em dia... Tem jeito muito mais fácil de você burlar isso daqui. Exatamente. Então, quer dizer, você consegue ali e com isso você consegue mudar o resultado das pesquisas.
né, da enquete, né, que está ali no ar. Então, quer dizer, isso vale como polêmica para o blog, para o Lauro, que gosta desse lado polêmico das coisas, né? Seria interessante também nós darmos uma olhada nos comentários. Isso, inclusive, eu conversei com o Lauro e falei: Lauro, seu blog com certeza vai nos servir muito de pauta, né? Mas infelizmente eu acho que está perdendo controle em relação aos comentários anônimos. Exatamente, que é outra coisa. Eu desencanei de comentar lá, porque uma coisa é você botar tua cara lá, assinar um nome. Eu não faço isso. Até nos editoriais que eu escrevia, estava claro que era eu que escrevia nos jornais. Eu não vejo sentido em colocar anônimo lá e descer o pau em um monte de gente que nem eles fazem. Mas eu acho importante destacar aqui, ó. Blog Comentando esclarece que a presente enquete ou sondagem não se trata de pesquisa eleitoral, descrita no artigo 33 da Lei número 9.504/97, mas de mero levantamento de opiniões, sem controle de amostra e sem método científico para sua realização, sem rigor técnico, sem responsabilidade de estatística, dependendo apenas da participação espontânea do interessado. É bom ele colocar isso daqui, que já mostra um pouco da imparcialidade dele, mas na verdade essas enquetes, elas levantam polêmica mesmo, isso daí não tem jeito. Ainda mais que nós estamos há 1 ano e meio das eleições, né? Então isso já, a boca pequena já corre. Então quando você divulga um negócio desse, e com uma ferramenta que é a internet, então você imagina a dimensão que isso toma, né? Vou colocar um pouquinho mais de lenha na Exatamente, como diz o Lauro, adora apagar fogo com gasolina. E aqui debaixo de cada postagem há o espaço para você fazer, como em qualquer blog, há o espaço para fazer os comentários. Que no começo eu lembro que, nossa, eu participava muito aqui, participava mesmo. Só que depois, como vai chegando, acho que perto das eleições, tudo, o pessoal começa a postar anônimo. Para mim, anônimo e pseudônimo tem a mesma função aqui. Nenhum deles ajuda. Porque o pseudônimo só uma pessoa sabe, que é o próprio Lauro. Então, né? Mas aí é muito fácil, né? Mas aí é muito fácil emitir opinião em relação a isso. Eu gostaria de falar uma coisa sobre isso. Diga, Nestor. No tempo que eu coluna no Jornal Cidade, que era uma coluna bastante lida, como já foi comentado, pessoas chegavam comigo na rua: viu, Nestor, está acontecendo um negócio na minha rua, você precisa pôr na sua coluna. Eu falava: pera um pouquinho, a sua assinatura numa coluna vale tanto como a minha. Existem no jornal espaços para que vocês se manifestem e põem sua assinatura lá. Ah, mas eu não posso pôr. Eu posso, eles não podem. Infelizmente, os eleitores, o povo em geral, é medroso. Eles não têm respeito. Poucos têm coragem de se manifestar, nem que seja a favor da verdade. E isso é muito triste. Mas é muito fácil dar tapa à mão pequena, né? A mão de gato, que o pessoal fala, né? A mão de gato. Você fala o que você pensa e você não assina. Então, que responsabilidade isso tem? Que credibilidade isso traz? Né? Às vezes até eu acho muito sério esse assunto de você falar dos outros, né? Ainda mais não se identificando. Por que isso é complicado? Porque você está mexendo com pessoas, você está mexendo com famílias, com coisa séria. Então, de repente, você está levantando um falso testemunho de alguma coisa que não existe. Então, eu particularmente, por isso que eu falo aqui o canal, o Infinity TV vai ser um canal aberto, mas nós estamos aqui, ó. A cara nossa tá ali filmando o que nós estamos falando, e cada um é responsável por aquilo que fala. Não tem dúvida. Não é verdade? Bancando a sua opinião. Exatamente. Eu acho que a gente, como comunicadores, você, eu, o próprio Lauro Correia, a gente tem esse papel importante de ser uma defensoria do leitor, entendeu? Só que, a partir do momento que isso extrapola, muito bom, extrapola. E a gente acaba assumindo a responsabilidade de outra pessoa, aí eu já não acho legal. Os anônimos aqui, eles às vezes deixam de reivindicar para ficar atacando só, e isso eu já não acho legal, não acho válido. Também não acho. E perder um pouco assim, o
meu tesão mesmo, porque eu acho que virou uma várzea. Na verdade, O de anônimo virou uma várzea, todo mundo fala o que quer, o que não quer. E eu mesmo deixei de participar do blog do Lauro por causa disso. Espero que volte. Eu confesso que não deixei de participar, porque eu sou hoje um mero leitor. Exatamente, eu leio todos os dias, mas os comentários anônimos, de fato, eu desconsidero. Porque... Na verdade, falar sem mostrar a cara não tem sentido nenhum, sabe por quê? Eu, nos 8 anos que eu tive na imprensa de Serra Negra, tive uma mágoa muito grande com o grupo Sicomac, não tenho vergonha de dizer, porque na época da eleição de 2008, eu escrevi um artigo à volta dos que não foram. E foi o único que foi censurado e não foi publicado. E o que dizia esse artigo? Esse artigo dizia que as pessoas que estavam voltando para Serra Negra com promessa de política na época, foram os mesmos que deixaram a fábrica de refrigerante radial embora para Monte Alegre, fazendo mais de 30 famílias perderem seus empregos. E enquanto o prefeito aqui se negou a ceder um terreno no distrito industrial, que era, e não virou nada, lá em Monte Alegre o prefeito Vanderlei Brolesi deu 30 mil metros de terra para que a firma se instalasse lá, arrumando emprego para 70 famílias em Monte Alegre do Sul. Então aquilo para mim foi muito triste, que eu tive que deixar a minha cidade para ir trabalhar em Monte Alegre e viver a história daquela cidade, onde me tornei colunista naquela cidade, e por força da política. Então eu escrevi um artigo à volta dos que não foram, porque eles não foram e estavam de volta. E vieram aqui só para perturbar o nosso sossego político, sem pensar que nós somos bastante fortes para decidir o nosso destino. Ah, com certeza, Nestor, com certeza. Mesmo porque é uma judiação, essas empresas que não ficaram aqui em Serra Negra, além de gerar um emprego, que é o mais importante, gerar emprego, gerar renda, eu acho interessante também que eram empresas não poluentes, que eram totalmente corretas em existirem na nossa cidade, né, na nossa região. Que seja, tudo bem, hoje uma está em Monte Alegre, tem uma outra que é Vencomatic, né, se não estou enganado, também era uma importadora, se não estou enganado, que hoje está em Socorro, exatamente por conta de falta de incentivo aqui na nossa cidade, na nossa região. O poder público não dar condições para que essas empresas aqui permaneçam, né, gerando emprego, gerando renda. Eu acho muito complicado, principalmente para os jovens que a gente vê aí, a gente que está na rua andando aí conversando, tem muito amigo aqui, muita gente deixa a Serra Negra por não ter oportunidade de trabalho aqui. E eu acho que vale a pena uma reflexão melhor dos nossos governantes aí da administração em relação a isso. Eu gostaria de falar mais uma coisa sobre esse caso, o fato da Radial, que ninguém prestou atenção num dado espantoso. No último ano que a Radial esteve em Serra Negra, eu era o gerente geral da fábrica e ela fabricou quase 600 mil engradados de garrafas de refrigerante, sendo que cada engradado tinha 24 garrafas. Então multiplica-se 600 mil por 24, e no momento não sou capaz de fazer essa conta. E essas garrafas estavam expostas em supermercados do estado de São Paulo e de regiões do estado de Minas, com o nome de Serra Negra. Pois é. Fabricado em Serra Negra. Então, é um número espantoso de propaganda da cidade de Serra Negra, que o refrigerante é de ótima qualidade, era disputado. Aqui em Socorro nós temos o Mantovani, né? Que é um refrigerante. É delicioso porque, no meu caso... É tradicional, né? Tradicional, lembra a infância, né? Quem nunca comeu um lanche de mortadela com refrigerante, com tubaína. A pessoa fala tubaína, mas na realidade em Águas Lindóia o pessoal chama Mantovani, Indião, né? Aqui o pessoal chamava de radial, quer dizer, o pessoal ia entregar em casa. Isso é uma coisa realmente... Até hoje, né? Eu acho que há um histórico dessa fábrica da Mantovani, que ela foi vendida por a família Mantovani, depois de quase 60 anos tomando conta da fábrica. Eles venderam essa fábrica para uma firma do japonês, Isamo, não sei o sobrenome dele, e ele suprimiu o índio na garrafa de Guaraná. Por quê? Ele foi obrigado a voltar porque não vendia mais. A turma comprava por causa da cabeça do índio. Ele voltou. E diga-se de passagem, não era um índio qualquer, né? É o indião mesmo. É o cacique, como é que chama? Se eu não me engano, ele é nuvem negra, né, do Sioux norte-americano. Né? Ele está com um cocar parecido com o do nuvem negra. Então.
Isso aí. Falando um pouco mais da nossa Infinity TV aqui, dentro da nossa programação a gente vai ter bastante coisa sobre música também. Queria falar para vocês que em breve eu vou trazer aí uns artistas da nossa região para a gente estar trocando um pouco mais de ideias sobre isso. Eu acho importante valorizar a cultura. Serra Negra tem muita gente boa, a região tem muita gente boa dentro da música aqui, teatro e afins. Tá aí a nossa voz aí da consciência. Esportes também, vamos falar bastante sobre esportes. Ele está fazendo um trabalho de mídia em Águas de Lindóia e tem uma menina que está fazendo parte, né, Voz da Consciência. Podia explicar melhor essa história aí? Tem essa notícia aqui. Tem essa notícia aí? Essa história está chamando a atenção de toda a nossa região. O programa Ídolos da TV Record tem uma concorrente de Monte Sião. E podemos colocar que ela não é só de Monte Sião, ela é de Monte Sião, de Águas de Lindóia, de Serra Negra, que é a Camila Moraes. E a família Moraes de Serra Negra também se faz presente. E na última apresentação dela em Águas de Lindóia, todos os parentes dela daqui de Serra Negra estavam lá prestigiando a Camila Moraes. E hoje é segunda, né? Amanhã, terça-feira, a partir das 11h15, na TV Record, ela vai estar concorrendo aí a um lugar entre os 10 melhores do Ídolos. E aqui entre nós, né, uma pessoa da nossa região, uma pessoa que luta bastante, nós tivemos aí alguns exemplos dela, e como ela mesma comenta, batalhou com a vida, teve alguns problemas aí com empresários que tentaram passá-la para trás. O Roger também sabe como é difícil esse mundo da música, onde tem que ter ali realmente o dedinho de alguém para ir para frente. E ela, graças a Deus, caiu nesse programa que é o Ídolos, né? Por força, pelo seu talento, pela sua condição. Os seus irmãos também cantam muito bem, fizeram o teste também lá no Ídolos, e só a Camila Moraes foi aprovada e está lá fazendo parte desse programa e levando o nome da nossa região. Inclusive o show da Camila Moraes em Águas de Lindóia, a gente pode colocar uma bela produção, faz parte aqui da nossa programação da Infinity TV. E o Roger vai ser o nosso capitão mestre aí para trazer o pessoal da boa música de Serra Negra. Não, vamos trazer sim, graças a Deus, desses 7 anos de carreira musical que eu tenho aqui só em Serra Negra, consegui fazer bastante amigos, não só do rock, que é a minha linha musical, mas também de sertanejo. A Camila, inclusive, eu não sei se ela vai lembrar disso, há uns anos atrás a gente tocava na cachaçaria e ela pediu para dar uma canja, tocou lá com a gente, com a música da Marina Lima, lembro até hoje. Legal, tá entre os 10 finalistas do programa e tomara que ela ganhe, ainda mais porque a música sertaneja está alcançando um crescimento, hoje é o estilo da moda, e é uma mulher, né? Hoje em dia a gente vê muita dupla sertaneja masculina e poucas mulheres. É verdade. Entendeu? Então tomara que a Paula Fernandes, que tá famosa aí nesse ano. Por sinal, muito bonita, né? Seja pioneira nisso e com isso emplaque muitas meninas aí. É isso aí. Chicão, vamos ter uma programação de esporte aí também dentro da nossa Infinity TV? Sem dúvida. O esporte, eu costumo dizer, eu sou um esportista, adoro esporte, sempre que possível aí pratico o meu futebol, o meu basquetebol. E falar do futebol de uma maneira geral, né, Roger? Vai falar do meu peixe também? Claro, sem dúvida, o peixe que está jogando. Só que quando aí... o Chicão não vai jogar futebol, a bola agradece, o futebol agradece, né? E quando o Kiko jogava futebol, os tornozelos também agradeciam, viu? Com certeza. Os tornozelos adversários agradeciam bastante. Então a gente vai falar assim dos grandes clubes aí do futebol do Brasil. E claro, né, Roger, a gente está aqui com esse espaço aberto, então a gente já coloca também para as equipes de Serra Negra, queiram fazer aí um breve histórico, queiram trazer a sua história aqui para contar na Infinity TV. O Nestor está aí com um trabalho belíssimo de todas as equipes amadoras e profissionais, por que não de Serra Negra. Eu acho que a gente tem que bater palma para o Nestor, que fez esse levantamento, está correndo atrás ainda, é um belo artigo. Então a gente coloca também a Infinity TV para o pessoal de Serra Negra que queira fazer parte aqui da nossa história e contar a sua história aqui também. Também para a Secretaria de Esporte que queira divulgar aí os seus eventos, a Infinity TV está com as portas abertas. Com certeza, a gente deixa Nessa matéria de esportes que o Chicão acabou de falar, do que eu estou fazendo,
Eu quero registrar que, por uma simples brincadeira, eu comecei a fazer um levantamento dos 100 anos do futebol de Serra Negra. Que o futebol de Serra Negra começou exatamente em 1910, quando foi fundado o Serra Negra Futebol Clube. Não sei se você sabe, o Nestor era juiz, né, Nestor? Árbitro, né? Sou árbitro formado. Árbitro formado. Apoiou muito, Nestor. E eu estou fazendo esse levantamento de 1910 a 2010. Já estou com 70 históricos escritos, mas tem mais de 400 ainda a serem escritos, porque tem muito time de futebol aqui em Serra Negra, e eu participei dessa história ativamente, que eu joguei futebol, joguei na corrida atrás da bola, na verdade, de 1960 até recentemente. Tinha 51 anos quando encerrei, joguei a chuteira no rio, do lixo. E eu estou fazendo um levantamento desses times de futebol, com o seu histórico, as suas escalações, e a gente vai apresentar aqui nesse programa. Até eu faço um pedido para quem vai nos ver aí na televisão, se tem uma fotografia de um time que eu não tenha, Fiapo... Fiapo é o nome do time? Chama time, Fiapo, Ramalhada, Paulista, Bandeirantes... Que eu não tenho, entre em contato comigo através da Miriam Fagundes, no Forte Fagundes. É só levar a fotografia para ser escaneado, para participar da história, porque fica fora dessa história, vai ser muito triste. Parece que o Tinguaça, um dos times mais fortes da história, vai ficar fora. Por quê? Porque ninguém se manifesta numa fotografia do Tinguaça para mim. Mas não é só falar com o Beto Siqueira? Já falou com todo mundo, não, ninguém que se manifesta. Não tem nada? Não tem. Já tem fotografia da Ramalhada, do Barrocão, do 20 Palmos, do Rumo e do Tinguaça nada. O pessoal do Tinguaça, como é que sai? E nós vamos estar exibindo tudo isso aí aqui, né? A história sua vai ser apagada por causa de vocês? Vamos acordar, né? E eu lembro que eu ia ver os jogos, os famosos jogos que era o clássico que tínhamos aqui na época, do Campeonato Amador, que era o Tinguaça com o Antártica. Não, com o Paulistinha. Paulistinha ou Antártica? Paulistinha. Dava umas brigas boas também. Dava briga no campo e briga na arquibancada também. É verdade, eu lembro disso, era só gente correndo. Mas, por incrível que pareça, lógico que a gente não vai valorizar as brigas aqui, porque não é esse o fundamento, não é essa a ideia do futebol. Mas, olha, foi um tempo bom, viu? Tempo saudoso, que realmente a gente fica com saudade, que a gente fica... Era gostoso. Hoje em dia a gente não vê mais isso, Nestor. Não vê. Eu, em verdade, eu já digo para você, eu não fui mais nem no campo assistir as finais do campeonato aqui em Serra Negra, porque acabou aquela disputa. Hoje em dia, um jogador que joga para um time joga para o outro. Naquele tempo o cara era jogador do bairro. Ele jogava para o time do bairro dele e não jogava para o time de nenhum. Eu, por exemplo, era do bairro das Palmeiras, só joguei para o time do bairro das Palmeiras. Uma vez fui para o Bandeirantes, fiquei lá uns tempos. Mas você era árbitro ou você jogava? Não, na verdade, jogar nunca jogou, né? Para a verdade. Na verdade, jogar não joguei porque eu jogava em qualquer posição. Eu era goleiro, era lateral, era back, então eu jogava em qualquer posição. Então, mesmo que joga em qualquer posição, não é jogador. Eu enganei em todas as posições, na verdade. Fiz a minha história. Ainda bem que tenho a honra de ter ficado campeão de Serra Negra em 1970, do futebol. Só que eu não joguei na final, tiraram fora no último jogo. Então, e voltando um pouco, falando um pouco de blog, juntando com futebol, também falam mal a construtora Marquezine esse final de semana doou uniformes para o Paulistinha lá em Monte Alegre. Isso também gerou uma polêmica no blog, que, eu acho interessante que está tirando as crianças, está incentivando as crianças, porque que criança que não gosta, que moleque que não gosta de receber um uniforme novo, não é verdade? E fazer o seu joguinho lá. Então, isso é uma atitude que tem que ser falada, é uma coisa boa, uma coisa interessante. E não essas pessoas maldosas ficarem criticando. Né? Porque quantas empresas não patrocinam equipes de futebol? Né? Isso, ainda mais uma equipe de futebol infantil, juvenil. Né? Eu acho que o caminho é esse, para exatamente nós voltarmos atrás. Você veja como a nossa época era interessante essa parte do futebol, né? Que a gente hoje está aqui, graças a Deus, a gente não tomou o caminho errado, né? Tivemos um norte, brincando nas ruas. Então é uma coisa diferente, uma coisa, acho que... A minha vivência no esporte, Kiko, já acredito que seja a maior de todos aqui. Porque eu comecei em 1959, quando eu fundei o time do Rio Branco, da Rua Visconde. Catei toda a molecada da minha rua, que vivia matando passarinho com estilingue, e levei todo mundo para jogar futebol. Porque eu sempre achei que se tem duas coisas que tira a criançada do mau caminho,
Uma é o esporte. E outra, com uma maior grandeza, é a música. Sabe por quê? Com certeza. Porque o futebol, o rapaz aprende a pontapé na canela do sujeito, aprende a xingar o juiz. Na música, não. Ele aprende música e tem que seguir os outros. Porque se ele sair fora do compasso, ele não é músico. Então a música é o principal elemento para tirar a molecada da rua. O esporte é um deles, a música é muito mais. Essa é a minha opinião. Mesmo porque dentro da música não tem aquele negócio de competição. Na verdade, o futebol, como qualquer outro esporte, como qualquer outro jogo, tem um elemento de competição que às vezes... E na música não tem. Mesmo entre os músicos, não existe essa competição. Já existiu muito, mas aqui na região eu te falo que não tem esse... Na verdade, essa coisa era da mídia, né? Aquelas brigas de compositores. Quantas vezes a gente foi fazer show e o nego falava, os rivais da indústria brasileira, daqui... Não existe. Tá todo mundo junto hoje, todo mundo toma cerveja, toca junto, isso é uma frescura. Da música, pela verdade pra você, eu participei pouco, mas um dia eu cantei música carnaval na indústria brasileira, no Grande do Babana, né? Foi. O Moisés me passou um microfone. Moisés me passou um microfone, eu cantei as marchinhas carnavalescas num baile lá no. E digo pra você que foi aplaudido, para espanto meu, no caso, né? Legal, né? Queria falar também que em breve a gente vai estar nas mídias sociais, no Twitter, Facebook. Aí eu passo para vocês o próximo programa. Quem quiser, por enquanto, acessar o meu Twitter pessoal é @Roger_E. E lá já vai ter todas as informações sobre a Infinity TV e aí, em breve, o Twitter oficial da Infinity TV aqui para vocês. Já estamos quase estourando o limite. Queria que você falasse mais um pouquinho, Kiko, da nossa ideologia aqui, dos nossos programas, das nossas ideias, para finalizar aqui eu acho pro primeiro programa. Achei legal, Roger. Achei interessante a maneira que você conduziu o programa. Eu acho que a ideia é exatamente essa, é uma coisa bem à vontade. Aqui nós não vamos seguir muito aquelas coisas, não, tudo certinho. Até o Nestor brincou, vamos deixar uma meia dúzia de paletó e gravata aí, não tem essa, né? Vamos estar todo mundo junto, falando o que dá vontade, obviamente cada um volta a falar, arcando com a consequência daquilo que fala, mas o propósito é esse mesmo, é um canal, quando falei para o Lauro, e torno a falar, é um canal aberto, democrático, é um canal da comunidade. Então, aqueles que deste canal queiram participar, sintam-se à vontade. Basta ligar, basta mandar um e-mail. O nosso e-mail qual que é, Chicão? Nosso e-mail já está ativo, é o contato@infinitytv.com.br. Fiquem à vontade. Se jogar no GC aí, Chicão? Vamos providenciar um GCzinho aqui, peraí. Fiquem à vontade para mandar crítica, sugestão, porque as críticas construtivas serão sempre bem-vindas, porque aquela história, nós três aqui estamos dando a cara para bater, não é verdade? Então, ninguém nasceu sabendo, não é a minha profissão, não é a do Nestor, mas o Roger está aí tentando seguir a carreira de jornalismo, né? Mas é aquela história, nós estamos aqui e para aprender. Então, aquele que tiver uma sugestão, acho que deve assim, eu acho que vocês deviam fazer aquilo, gostaria de participar, gostaria de ajudar, fiquem à vontade, são todos bem-vindos. Isso aí. Está aqui embaixo, ó. Tá aí o GC. O nosso endereço de e-mail para você que queira mandar sugestões, reclamações, sugestão de pauta, só mandar para a gente aí que a gente vai ter o maior prazer e evoluir com o tempo. Fazer umas matérias externas também. Isso, exatamente. Entendeu? Trazer sempre gente de opinião aqui para conversar com a gente. O importante é dizer que ninguém tem a fórmula certa para nada. É tudo uma questão de evolução. Pelo menos é o que eu espero, quando olhar esse programa daqui um ano, falar, puxa vida, que porcaria que eu fazia. Exatamente. Sinal que eu progredi. Né? É assim que funciona. Então, eu queria só avisar os internautas que o horário das 16 horas, 4 horas da tarde, vai ser meio que considerado o horário nobre aqui da Infinity TV. Né? Então, 4 horas, com certeza, todos os dias nós estaremos ao vivo, sempre fazendo alguma coisa. Deixar o telefone para contato também. Tá aqui o 3842-1632. E amanhã também, se Deus quiser, a gente já vai estar com o Twitter, tudo, ou seja, várias formas de interação que vocês poderão se comunicar aqui com a gente.
Nestor, dá um... Eu queria dizer que com uma imensa alegria que eu estou aqui, nunca pensei que eu ia ver minha cara lá na televisão, de poder continuar me manifestando, de falar aquilo que eu penso, de poder ajudar a minha cidade e naquilo que eu puder. Nestor, você é nosso convidado cativo. Então, essa cadeira é sua. E eu prometo que eu vou estar aqui, assim que eu ver a necessidade da minha pessoa aqui, e vou cooperar naquilo que for possível. Tenho ideia, inclusive, de fazer um programa chamado Serra Rural. Não sei como eu vou fazer isso. Eu quero, nesse programa, levar todas as propriedades rurais de Serra Negra, naquilo que produzem, nas pessoas que vivem nessas propriedades, no seu modo de viver. A minha ideia é fazer isso. Com o tempo nós vamos levar isso ao ar, para as pessoas saberem como é que funciona a zona rural de Serra Negra. E é isso que eu tenho que dizer. Chicão, uma mensagem final para os internautas aí, para os telespectadores em geral que acompanharam a gente. Olha, Roger, a gente, podemos dizer assim, eu e você fomos pegos de surpresa hoje aí pelo Kiko, podemos dizer pelo seu pioneirismo, pela sua empreitada, por que não? Hoje pela manhã eu tive em contato com ele e falou, vamos fazer um programa hoje. E a gente está aqui... Eu pensava que ia ser gravado, desculpa te cortar. Então, vai ao vivo. Eu falei, então vamos embora. E a gente está aqui fazendo o programa, para aqueles que estão nos assistindo, né, os internautas, aí já estamos com 56 minutos de programa. Então, o programa fluiu normalmente, como o Kiko falou, o horário nobre aqui da Infinity TV vai ser às 16 horas todos os dias. Claro, vamos ter programa à noite, vamos ter aí as bandas do Roger e colocando o estúdio da Infinity TV aí à disposição da população de Serra Negra. Foi um prazer poder participar, mesmo aqui dos bastidores, mas um prazer grande poder participar desse primeiro programa da Infinity TV. Uma boa tarde a todos. É isso aí, queria agradecer mais uma vez a você, Chicão, a você, Kiko, pela oportunidade. Agradecer o Nestor também, que sempre aturou o meu mau humor dentro das redações lá. Mas aqui vai ser diferente, vai ser mais desencanado, entendeu? Quero pedir desculpa também se eu não agradei aqui no primeiro momento. É uma coisa que é nova para mim em vídeo, eu nunca trabalhei. E eu acho que... Mas eu gostei. E daqui para frente é evoluir e tratar de assuntos pertinentes para a nossa região, trazendo notícias em tempo real para vocês. E é isso aí. Queria agradecer a todos, fé em Deus sempre, e estamos juntos aí na Infinity TV. E até amanhã às 16 horas. Até amanhã.